A gente conversa agora com o médico cardiologista Luciano Gualberto sobre mortalidade por hipertensão, que atingiu o recorde nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Que coisa séria, hein? Vamos entender mais a propósito desse tema. Doutor Luciano, como vai? Boa tarde para o senhor, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Humberto, um prazer estar participando do programa mais uma vez com vocês. Doutor Luciano, esses números assustadores nos últimos 10 anos, estamos falando de morte, se deve ao quê, hein? Nossa alimentação é um conjunto de coisas erradas que nós fazemos, que não seguimos, vocês médicos, e por isso, por essa razão ou essas razões, os números são assustadores, doutor? Então, Tiago, as doenças cardiovasculares são das principais causas de morte no mundo. E a hipertensão arterial é uma das principais causas de doenças cerebrovasculares, né? Aí a gente acrescenta aí as doenças do sistema nervoso central, como o AVC. E a hipertensão arterial, ela tem um fundo genético, né, relacionado à história familiar e à idade, mas principalmente aos nossos hábitos de vida. Então, sim, os nossos hábitos alimentares, o tabagismo, o sedentarismo e, às vezes, outras doenças associadas, como diabetes, podem levar realmente a esse aumento do número de casos e, consequentemente, num aumento de mortalidade pela hipertensão arterial. Doutor Luciano, quando há uma pessoa que mantém a alimentação em dia, saudável, pratica exercício, e ainda assim a gente acaba noticiando o falecimento dessa pessoa, né, provocado por hipertensão, qual foi o problema ali? Claro que há casos e casos, mas ainda quando a gente tem toda essa preocupação, ainda assim a gente percebe que há mortes causadas por hipertensão, doutor. Então, a hipertensão arterial, assim, a gente não pode associar a hipertensão arterial como a causa principal da morte ou da morte súbita. Ela pode ser um gatilho que ao longo do tempo, quer dizer, esse indivíduo que vive com uma pressão alta, sem tratamento por muitos anos, essa situação, ela pode desencadear doenças como a doença do infarto e o acidente vascular cerebral. E muitas vezes essa doença sem tratamento, a hipertensão arterial, um pico de pressão muito alto, né? A pessoa tem uma pressão arterial alta, a maioria das pessoas que tem pressão alta, muitas vezes elas são assintomáticas, elas não sentem nada, e essa pressão já alta, em uma situação de estresse, uma preocupação, ou mesmo num esforço físico muito grande, em que essa pressão sofre um aumento muito abrupto, isso pode desencadear um infarto agudo do miocárdio, um AVC isquêmico ou um AVC cerebral hemorrágico, ocasionando a morte do indivíduo. Então, assim, a hipertensão arterial, ela foi um dos principais fatores que ocasionou essa situação de risco, mas normalmente ela ocasiona ao longo do tempo, sem o tratamento adequado, o surgimento de outras doenças mais graves relacionadas ao aparelho cardiovascular e ao sistema nervoso central, que podem explicar essas mortes súbitas. O fato do indivíduo fazer exercício e ter uma alimentação adequada, aí a gente tem que avaliar cada caso de forma individual, porque muitas vezes a quantidade de exercício, a gente coloca numa balança o que ele faz de coisas positivas para a sua saúde e quais são outros hábitos que ele tem que traz um certo risco. Se essa balança pesar para o lado negativo, mesmo fazendo exercício ou uma alimentação um pouco mais adequada, isso pode não ser o suficiente para poder proteger esse indivíduo de uma morte súbita por uma doença cardiovascular. 4h27, a gente está conversando com o médico cardiologista Luciano Gualberto sobre mortalidade por hipertensão, que atingiu o recorde nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Doutor Luciano, a pergunta aqui da Renata Oliveira, ela pergunta se doce em excesso pode ajudar a pessoa a piorar na sua hipertensão, doutor? O doce acaba contribuindo negativamente? Então, uma das causas que estão relacionadas a esse aumento absurdo no número de pacientes hipertensos, né, está relacionada à obesidade.
né, o sobrepeso, o sobrepeso, já um excesso de peso sem ainda ser fechado o diagnóstico de doença de obesidade, já traz um risco aumentado para o indivíduo ao longo do tempo, por causa desse excesso de peso, dessa obesidade, desenvolver a hipertensão arterial. Então, sim, se o indivíduo tem uma alimentação com um excesso de doce, que são os carboidratos de alto valor glicêmico, né, chocolates, doces em geral, esse indivíduo provavelmente ele vai ter um ganho de peso ao longo do tempo e isso vai aumentar o risco desse indivíduo desenvolver hipertensão arterial. Doutor, o sal também é um problema, né? Devemos eliminar completamente o sal na nossa alimentação? Não, o sal, assim, ele realmente tem uma importância dentro desses indivíduos que têm uma alimentação desequilibrada, mal balanceada. Então, o excesso de sal, ele pode sim ocasionar alterações aí do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema que está relacionado ao aparelho cardiovascular e ao rim, e isso levar a uma alteração hormonal, né, às vezes na produção da urina, e ocasionar um excesso, uma reabsorção maior de sal e levar ao aumento dos níveis de pressão. Então, assim, não basta só você preocupar com o sal. O sal ele vai estar inserido dentro de uma alimentação adequada. Quais alimentos têm mais sal? Alimentos industrializados, alimentos embutidos, esses alimentos que eu brinco muito com os pacientes. Aqueles alimentos que você compra no supermercado pronto para você alimentar, são alimentos que fazem mal à saúde, porque eles normalmente têm um excesso muito grande de sal. Então, alimentos mais naturais, alimentos comprados na feira, né, onde você compra lá, tem frutas, verduras, legumes, o arroz, o feijão, são alimentos que às vezes têm uma quantidade de sal adequada, com uma quantidade mínima ali para você fazer o tempero, né, ali no almoço, no seu jantar, vai dar um paladar adequado para você se alimentar, sem você estar colocando a sua saúde em risco em relação a um consumo maior de sal. Tá certo, não precisa eliminar totalmente, né, doutor? Não precisa disso, só tomar todos os cuidados e também, claro, não exceder na quantidade.